Quero nesta noite saudar a todos os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, com a paz do Senhor. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar ao teu coração de modo que você entenda o querer de Deus para a sua vida nesta noite. Eu tenho certeza de que este momento dos quais nós estamos vivendo e passando é um momento no qual Deus Ele está a nos lapidar, Deus Ele está a nos ajustar, porque eu acredito que antes do arrebatamento da igreja existe uma obra a ser completada, uma obra a ser concluída nesta terra. Portanto, este momento que nós estamos passando é um momento difícil, porque gostaríamos muito de estarmos em comunhão interpessoal com todos os amados irmãos, poder abraçar, poder dar as mãos, mas essa não é a realidade que nós vivemos hoje. Mas a vida, ela é feita de ciclos, e cada ciclo ela tem a sua particularidade, e a particularidade desse ciclo é esse. Eclesiastes capítulo 3, ele deixa bem claro isso. Há um período de se abraçar e há um período em deixar de se abraçar ou se afastar. O extremo dos tempos, o extremo do que fazer e do que não fazer, o extremo de esperar e de agir. Quando o pastor Jonathan leu Isaías capítulo 40, versículo de número 31, confesso aos irmãos que fiquei muito feliz pela confirmação da palavra que Deus já havia colocado em minha alma. Palavra essa que já fiz menção desse texto em cima deste púlpito com esta igreja cheia. Porém eu não sei quem está do outro lado, está pelas redes sociais nos ouvindo, assistindo. Tampouco conheço as tuas necessidades, mas o Deus no qual nós servimos, Ele conhece as tuas necessidades, e nesta noite Ele vai entrar de encontro com ela, para mostrar a você que Ele nunca, vou repetir, que Ele nunca esteve fora do controle. Quando o pastor Jonathan ele leu, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas os que esperam, esperar é um espaço de tempo indeterminado. Esperar é um espaço de tempo indeterminado. O texto que ora quero ler para ministrar a palavra nesta noite é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, e quero fazer menção do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, e aqui eu quero falar sobre os 4 princípios do tempo. Esses 4 princípios de tempo é regra na vida do cristão. Aconteça o que acontecer, tenha você as posses
que você tiver, esteja você passando por um bom, médio ou mau período na sua vida, é a regra de que todo cristão, sem exceção, irá passar por esses períodos de tempo que são vastos, mas nós queremos enumerar, assim como o apóstolo Paulo enumerou no capítulo 5 aos Romanos, pelo menos 4 períodos. Diz assim a Bíblia Sagrada, capítulo 5 aos Romanos: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada a fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Quando nós olhamos para este texto e lemos o texto, e se nós não pararmos para analisarmos a quantidade de informação que esse texto nos traz, passamos desapercebido que o apóstolo Paulo está dizendo que a vida dele foi marcada por 2 períodos de tempo, um antes de Jesus e o outro depois de Jesus. Antes de Jesus, Paulo era alguém que não havia sofrido, não tinha passado por adversidades das quais passou com Jesus. Paulo, ele frequentou as melhores escolas. Paulo, ele foi instruído pelos pais. Paulo, ele teve as melhores formações. Isso tudo concernente à vida dele até o dia do encontro do apóstolo Paulo com Jesus Cristo. Paulo, se não tivesse encontrado com Jesus Cristo, talvez nem seria mencionado nas Sagradas Escrituras. Mas quando ele encontra Jesus Cristo, Atos capítulo número 9 faz essa menção. Ele deixa de ser um homem comum, ele deixa de ser alguém que tinha uma vida comum, que estou dizendo no sentido eclesiástico, no sentido de caminhada, no sentido de sentir aquilo que Jesus havia separado para ele, o tempo, o período que ele haveria de passar. Quando ele encontra Jesus, ele passa para o segundo período. Agora, nesse segundo período entra o contraste, entra o contraponto, entra o contrassenso de tudo aquilo que Paulo havia vivido sem Jesus. E agora esse contrassenso iria colocar o plumo em Paulo. E Paulo, ele ia entender que a vida com Jesus é muito mais do que esta vida superficial que nós vivemos à face dessa terra. Superficial que eu digo é porque a vida, existe um ditado que diz que a vida ela é curta. De fato, a vida é curta para quem não sabe para onde vai, porque a eternidade ela é uma realidade. Portanto, a vida não é curta. Depois desse espaço de tempo, esse período de tempo que nós estamos passando sobre a face desta terra, existe um período maior chamado eternidade, que é lá que nós vamos passar o resto do nosso tempo. Agora o apóstolo Paulo, em contrassenso a tudo aquilo que ele havia vivido antes de Jesus, discriminado lá em Atos capítulo 9, você vai ver a menção do apóstolo Paulo antes de Jesus. É muito pouco material para se estudar sobre Paulo antes de Jesus. Agora, o material do apóstolo Paulo, discriminado, caracterizado nas cartas escritas por ele,
você vai ver uma trajetória longa de experiência. Quando ele escreve aos Romanos, ele já havia 21 anos de experiência de como é viver o Evangelho, o genuíno Evangelho, o Evangelho real, o Evangelho verdadeiro, aquilo que de fato Jesus queria para com ele. Ele começa o capítulo 5 dizendo sobre a justificação da fé, o porquê que nós fomos justificados diante de Deus através de Jesus. Não foi por mérito próprio, esse mérito não é nosso, esse mérito não é seu que está em casa. Se não fosse Jesus Cristo através da cruz, através do sangue derramado na cruz do Calvário, através do sacrifício do seu corpo, nós jamais, essa palavra fique registrada na sua memória, jamais nós poderíamos com o nosso sangue, o sacrifício do nosso corpo, concluir o projeto que foi concluído por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, ele vem no capítulo 5, do versículo de número 1 e o versículo número 2, falando da graça, e nos gloriarmos na esperança, conectando a graça, a esperança, a fé, Jesus Cristo em uma só pessoa. Mas ao começar a fazer esse relato, o que vem à mente do apóstolo Paulo é a experiência de 21 anos de ministério, de 21 anos de chamada, de 21 anos sabendo que viver uma vida boa é bom, mas neste período haveria feridas, haveria machucados, haveria circunstâncias de adversidade, e a ferida dói, mas a cicatriz, ela é a real prova de que você venceu. A ferida dói, o momento da vida que passamos dói, mas a cicatriz, ela é apenas e tão só uma lembrança real de que você conseguiu passar, de que você venceu. E se você venceu uma, você vai vencer 2, 3, 4, 5, 10 vezes se necessário. Você vai passar, porque a trajetória da nossa vida não está pautada nesta terra. A nossa casa, a nossa morada não é planeta Terra. A nossa casa, a nossa morada é Nova Jerusalém, que está preparada para nós desde a consumação do princípio de todas as coisas. A nossa morada não é essa terra. A nossa morada é a glória. A nossa morada é o céu. E é pelo céu que nós estamos lutando. O que não isenta-nos de passarmos por situações como essa que nós estamos passando agora. Me lembro de uma das últimas ministrações que fiz em cima deste púlpito. Eu estava conversando com o pastor João, e estava falando no meio da mensagem: nós não sabemos o que é que vai acontecer no dia de amanhã. E logo mais daquela semana aconteceu tudo isso que vocês estão vendo. E olhando para trás, olhando para alguns meses atrás, não imaginaríamos que estaríamos em pé de igualdade, uma igreja como essa, em pé de igualdade com aquela igrejinha pequena, que também está fazendo uso das redes sociais agora para poder atingir as pessoas. Em um dia nós ouvimos pastor João pregar, pastor Júnior pregar, pastor Jonathan pregar, pastor Cláudio Duarte pregar, pastor Mirko pregar, nós vemos N pastores pregar. Ouvimos 5, 6, 10 ministrações ao vivo, se quisermos. Nós não imaginávamos que isso ia acontecer. Nós não só não imaginávamos, como nós não estávamos preparados para isso. Porque a nossa reação, quando vemos um irmão, é irmos de encontro a ele para abraçá-lo.
a ir de encontro a Ele para darmos as mãos. E agora, nesse momento, nós estamos impossibilitados de fazer isso. O apóstolo Paulo, 21 anos depois, sabendo disso, e escrevendo este texto, ele coloca um contrassenso, um contraponto de como é que nós fazemos para adquirir o próximo passo, o céu. Mas quando damos esse passo, o que é que vem depois? E ele começa no versículo número 3 do capítulo número 5. Versículo número 3 do capítulo número 5. Continuando a sequência do texto. Não somente isso, ou seja, não fique firmado no fato de que uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, para por aí. Não. No versículo número 3 do capítulo 5 aos Romanos, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriemos ou nos gloriamos nas tribulações. E aqui está o primeiro princípio que todo cristão passa, é por tribulação. Tribulação é um período de tempo em sofrimento. Se você pegar a etimologia da palavra tribulação, você vai encontrar na raiz etimológica dessa palavra, a palavra claustrofobia. Você vai encontrar a palavra confinamento. Tribulação é um momento de confinamento. E na grande maioria das vezes, em momento de tribulação e adversidade, uma pergunta vem à cabeça. Às vezes nós não exteriorizamos ela, não verbalizamos ela, mas dobramos os nossos joelhos, oramos a Deus e falamos: Deus, aonde é que o Senhor está? O que é que está acontecendo, Pai? Que nada acontece aqui. Tribulação é aquele momento onde, antes de você entrar nela, muitos amigos você tinha. Tribulação, às vezes é aquele momento em que nada lhe faltava antes dela. Quando você chega nela, lhe falta tudo que você ora imaginou que faltaria na tua casa. E você fica a perguntar: aonde é que eu errei? O que será que eu fiz? Será que é alguma cobrança, Pai? Vamos ver o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo de número 2, versículo número 9. Na segunda carta escrita à igreja situada em Esmirna, diz assim: eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, aí entre parênteses, mas tu és rico. Esmirna, se você estudar um pouco, você vai ver que Esmirna não era uma cidade pobre, era uma cidade rica. A igreja situada na cidade de Esmirna era uma igreja pequena, só que uma igreja que tinha atitude, proatividade de fazer algo. E essa proatividade de fazer algo mexia com o inferno. Portanto, todas as vezes que Esmirna se propunha a fazer algo, de contraponto vinha a oposição do inferno, do diabo, tentando destruir aquela igreja, aquela casa. A igreja era pequena, a instituição era pequena, a igreja era pobre. No contexto da cidade,
No contrassenso da cidade que era rica, uma cidade rica, a igreja em si era pobre. Mas era uma igreja que dividia, pegava em pé de igualdade, se formos sofrer, como a palavra diz, chorando com aqueles que choram e sorrindo com aqueles que sorriem, ou se alegrando com aqueles que se alegram. É por isso que ele está dizendo, ao passo que a igreja, a instituição é pequena e sofre, tu és também rico, porque de nada tens falta, porque eu, o Senhor, tenho dado e tenho providenciado. Talvez você que está nos assistindo esteja passando por um momento de tribulação. Este momento, infelizmente, é um momento de afastamento. Infelizmente, é um momento onde nós temos pouco contato interpessoal. Infelizmente. Mas isso não significa que Deus ele saiu do controle. Pelo contrário, Deus ele está no controle de todas as coisas. Mas a Bíblia ela não para na tribulação. O apóstolo Paulo não para no primeiro princípio. E ele vai para o segundo princípio, o segundo degrau, a segunda escada. A tribulação ela produz a paciência. A paciência é a qualidade de suportar um espaço de tempo em tribulação. Agora é difícil, porque se tem uma coisa, ou a primeira coisa que normalmente acaba num período de tribulação é a paciência. Porque vamos olhar pela perspectiva de um pai. Analise vocês da perspectiva divina, Deus, olhando Jesus Cristo sofrendo na cruz do Calvário, sabendo que Ele deveria passar aquilo para que eu e você tivéssemos o direito da salvação. Ele sofreu sozinho, calado. Da perspectiva de pai, quando entramos num período de tribulação, é difícil demais exigirmos de nós mesmos a paciência, porque a paciência, pela lógica humana, quando a tribulação chega, é a primeira que vai. Mas se você não aprender com a paciência, você não está pronto para subir o próximo degrau. Tribulação. Qual que é o resultado da tribulação? O resultado da tribulação é a paciência. Sem a menor possibilidade de mudar o que eu estou falando para você. Paciência, ela é a qualidade de suportar um espaço de tempo em tribulação. Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Versículo número 37. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Poucochinho de tempo. Isso é um tempo. Isso é um pouco de tempo. Isso é um pouquinho de tempo. E isso é um poucochinho de tempo. É menos que um pouquinho de tempo. O que Deus está dizendo para você nesta noite é: aconteça o que acontecer, Ele não perdeu você de vista. Aconteça o que acontecer, Ele está contemplando o teu sofrimento. Talvez na tua alma você não esteja passando por necessidade financeira. E por não estar passando por necessidade financeira, as pessoas olham para você e acham que você não precisa de nada. Lê do engano.
porque talvez você esteja passando por um momento de tribulação. Talvez a tua alma está entristecida. Talvez a tua alma está amargurada. Neste momento que nós estamos passando, esta pandemia, muitos e muitos empresários estão perdendo o que têm. Os teus negócios, as tuas finanças, os teus propósitos, os teus sonhos, os teus dias de investimento. Mas eu quero dizer para você, continue sonhando, porque não é um tempo, não é um pouco de tempo, não é um pouquinho de tempo, mas mais um pouquinho de tempo, e tudo que há de vir virá e não tardará. Passando pelo período da paciência, inevitável, entramos no período da experiência, e a experiência é o aprendizado obtido no espaço de tempo de tribulação. Isso é experiência. Você vai entrar numa empresa, você leva o teu currículo. O teu currículo tem que estar registrado se você tem ou não experiência naquela determinada função, para que você possa, junto com as muitas outras pessoas que estão concorrendo àquela vaga com você, saber se você tem experiência suficiente para ocupar aquele cargo, aquela vaga. Portanto, experiência é todo material adquirido no momento da tribulação. Tudo aquilo que você adquiriu, sofrimento, angústia, tribulação, impaciência, a impertinência das pessoas, a falta de credo das pessoas nos teus sonhos, nos teus objetivos, tudo isso fica compilado dentro de algo chamado experiência, para que quando alguém se aproximar de você, vivendo o que você já viveu, você possa dizer: você vai conseguir, você vai superar, você vai chegar, porque eu cheguei, eu passei, eu consegui. Você não passa por estes momentos simplesmente por passar, porque Deus está olhando do céu, e Deus, Ele é um ser que Ele gosta de ver o sofrimento de alguém. Não! Você está passando por este momento por um propósito, e o propósito é maior do que o teu ego, o propósito é maior do que os teus sonhos, o propósito é maior do que tudo aquilo que você pode pensar, porque o propósito desta circunstância que você está passando é a experiência que você vai adquirir e fazer com que outras pessoas que estão debilitadas, necessitadas, caídas, destruídas, se levante através do teu testemunho, através das tuas experiências de vida. Mas enquanto nós estamos passando, não é fácil. Boa coisa é se nós já nascêssemos com experiência em todas as coisas, mas não é assim que acontece. O apóstolo Paulo, então, a experiência é esse compilado de aprendizado obtido pelo espaço de tempo de tribulação. Ele fala sobre o último passo e o último princípio, e ele diz: e a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A esperança é a perspectiva de um novo tempo. Enquanto os outros 3 passos estávamos esperando que algo acontecesse, a esperança é a prova de que tudo aquilo que estávamos esperando que iria acontecer vai acontecer. Para a esperança não permeia dúvida,
Para a tribulação, sim. Para a esperança não permeia a dúvida, para a paciência, sim. Para a esperança não permeia a dúvida, para a experiência, sim. Porque mais experiente que uma pessoa é, às vezes ela desconfia dela mesma: será que eu vou conseguir? A esperança não, a esperança está dizendo: você vai conseguir, você vai chegar, você vai lutar, vai doer, mas você vai chegar. Provérbios 10:28 diz: a esperança do justo é alegria. Provérbios 14:32, a parte B do versículo: mas o justo até na morte tem esperança. Jeremias 17:7, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança não é que está, é o Senhor. Se você está passando por um período desse do qual mencionado neste texto, você de alguma forma se identificou, não se desespere. Talvez você possa dizer assim para mim: é difícil não se desesperar, porque no momento em que eu não poderia ficar desempregado, eu fiquei. Eu sei como é. Eu sei, eu entendo o que você está passando. Talvez você diga para mim assim: é difícil ter esperança num momento como esse, porque no momento em que eu não tenho nada para gastar, vem a doença. Eu sei como é. Eu sei, passei por isso, eu sei como é. Talvez no momento desse, como você está passando, falar de esperança seja pedir demais, porque talvez você tenha perdido alguém, um ente querido, alguém próximo, e isso está fazendo doer a tua alma. Eu quero dizer a você, eu sei, eu entendo, eu também já passei por isso. O que eu estou querendo dizer para você é que, indiferente de tudo que nós venhamos passar, Deus, Ele não saiu do controle. Se você acha que Deus ele está alheio às circunstâncias que está acontecendo, se você acha que Deus está alheio ao que a política está fazendo ou não, isso daí não se preocupe. Fique tranquilo. Você não tem nada a ver com isso. Teu negócio é com Deus. Se você por algum momento, ao curso dessa mensagem, identificou que algo está diferente na sua vida, que estes dias sem estar na instituição está lhe trazendo um desconforto espiritual, eu quero dizer para você: fique em paz. Vai passar. Vai passar. Nós só estamos enxergando agora a ferida, não a cicatriz. A ferida ainda está aberta. Portanto, depreende ainda passar remédio para a cura da ferida. O problema é que nos dias que nós estamos vivendo, tudo mudou. Hoje, se uma criança cai e se machuca, vai passar o remédio não dói igual doía quando nós éramos crianças. Existia um tal de mentiolate, que aquilo, meu irmão, parecia que aquela espatulinha que saía de dentro era o próprio cão falando assim: eu vou te fragilizar. Parecia o próprio Satanás falando assim: agora você vai ver o que vai acontecer com essa ferida. Porque não era só a dor do remédio, era a espátula esfregando naquele. E era tão incrível aquilo e era tão saudável aquilo, que catava a doença e jogava para dentro do frasco de novo. Aí guardava o frasco.
Aí quando caía, pegava aquele mesmo frasco, com aquela mesma espatulinha que consertou aquele machucado, que já estava contaminado dentro do frasco, colocava de novo a mesma. E aquilo ali, a gente chorava mais com a dor de passar aquele remédio que o próprio machucado. Mas curava, sarava. O problema nosso hoje é que nós desaprendemos a entender que às vezes é necessário doer para curar. Nós queremos um remedinho mais tranquilo. Está errado? Não, é natural de tudo que vem acontecendo nos nossos dias. O que eu estou querendo dizer para você? Enquanto a ferida estiver aberta, vai doer. Mas se está no processo de cura dessa ferida, haverá um momento que você vai olhar e o que vai restar é somente uma cicatriz para mostrar para você que você conseguiu vencer, que você conseguiu passar, que você conseguiu transpor. Olhe para trás. Quantas outras vezes você passou por situações que você naquele momento achou que não iria conseguir passar, e você passou, mas no momento que estava passando você falou: é meu fim, daqui eu não vou mais, acabou, e você passou. Portanto, você vai passar também. Quanto tempo mais vai doer essa ferida? Irmão Júnior, não sei. Gostaria de ter essa resposta para você. Porque talvez se eu tivesse essa resposta para você, eu teria a resposta para mim também. Mas eu não tenho. Como eu não tenho, a minha única alternativa é o que o pastor Jonathan leu em Isaías 40. Aqueles que esperam. Esperar é um espaço de tempo indeterminado, do qual você não tem controle, eu não tenho controle, mas Deus, o Todo-Poderoso, tem controle. Nesta noite eu quero orar por você. Termino a ministração da palavra nesta noite orando por você, pedindo a Deus para que através do Espírito Santo Ele venha operar um milagre na tua vida, operar um milagre na tua história, e que fique registrado que toda essa dor que você está passando e enfrentando, quando for cicatriz, alguém te abordar, você vai dizer: olha aqui, passou, doeu na hora, mas passou. Eu quero orar por você. Se você puder dobrar os teus joelhos aí onde você está, faça isso. Se você que ainda não é crente, aí do outro, mas pode isso? Pode. Se você aí do outro lado não é crente, não conhece, não sabe, mas sentiu algo de Deus dentro da tua alma enquanto a ministração estava sendo feita, e você quer entregar a tua vida a Cristo, é só você colocar a mão no teu coração, na tua alma, e dizer a Deus: Pai, escreve nesta noite o meu nome no livro da vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, da mesma maneira, diga a Ele: Pai, estou afastado, quero regressar ao seu redil, quero estar de volta. E assim Ele vai fazer com a sua vida e vai restituir a tua vida. Maravilhoso Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia, a tua palavra foi ministrada, Senhor Jesus, com o rigor do qual o Espírito Santo colocou na minha alma. Não estou levando nada para minha casa. Só que aí na casa dos teus filhos, eu não sei o que é que está faltando. Se é o emprego, se é o mantimento, se é a saúde, eu não sei. De mim mesmo eu não posso fazer nada senão apresentar a eles: Pai,
que o Senhor, por ser o dono de todas as coisas, pode intervir agora e mudar a trajetória da história dessas pessoas. Se existe alguém que entregou a vida pela primeira vez diante da tua presença aí aonde está, que os teus nomes possam ser escritos no livro da vida. E se porventura existe alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e decidiu pela melhor decisão da vida, que é entregar novamente ou voltar para a casa do Pai, receba o Senhor Jesus do seu redil, esse teu filho que estava fora. Pai, de nós mesmos as forças estão pequenas, de nós mesmos as paciências está indo embora. O que tem restado na nossa alma é a esperança de que pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas a providência vai chegar, em nome de Jesus, amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua casa, abençoar os teus negócios, abençoar a tua família, abençoar tudo aquilo quanto você colocar as mãos. Que Deus abençoe. Espero que nós possamos nos ver, para que você possa contar as bênçãos e os benefícios que Deus tem feito na tua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Fique com Deus. Glória a Deus.